Olá, meu nome é Gisele. Eu trabalho na educação especial aqui na Secretaria de Educação. Sou formada em pedagogia e pós-graduada em educação especial. Também trabalho como intérprete e gostaria de apresentar a nossa intérprete que está conosco hoje, a Michele, que estará interpretando a nossa fala. Agora eu vou passar a palavra para minha colega de trabalho, a Raquel, que irá se apresentar também. Olá, meu nome é Raquel, sou técnica da educação especial da CEMED também, junto com a Gi, com a professora Gisele e o professor Kenny na equipe da surdez, atendendo também a tecnologia assistiva com as técnicas Crislane e Caroline, nas questões de acessibilidade e comunicação. Como eu trabalho na equipe da surdez, atendo aos nossos alunos nas questões pedagógicas, como os nossos intérpretes, e também ao curso de Libras, que é oferecido pela nossa secretaria. Tá? A gente vai dar início à nossa fala quanto às adequações de materiais para os nossos alunos com surdez, que foi desenvolvido buscando atender aos profissionais que já atendem esses alunos, aos profissionais que já estão em contato com eles e sentem a necessidade de entender como realizar essas adaptações. E também a gente vai falar um pouquinho de como se dá a questão de aprendizagem e o processo pedagógico. No primeiro momento, vou falar um pouquinho do nosso apoio pedagógico, como ele acontece. A equipe, ela é dividida em 5 profissionais. Sou eu, a professora Raquel, a professora Gisele, o professor Kenny Roger, e o professor Marcelo e a professora Eliane, que é uma profissional surda que nos atende tanto na produção de vídeos, como também nos cursos de Libras, tá? A nossa equipe, ela tem por objetivo garantir o apoio pedagógico ao aluno com surdez, como também promover a formação continuada dos nossos profissionais da educação. Os nossos intérpretes de Libras, eles têm formação pela secretaria, oferecida pela nossa equipe, com a finalidade de ofertar o atendimento de forma mais adequada possível aos nossos alunos e às necessidades linguísticas e educacionais deles, também culturais desses alunos. Buscando cumprir o decreto 5626, a nossa equipe ela se organiza da seguinte forma nas ações. A primeira ação nossa é identificar o aluno da educação especial. Esse aluno ele é identificado pela equipe escolar com o suporte do apoio técnico, que é o ETAEE. São técnicas que atendem aquela escola. Na realidade, elas são as pontes da CEMED à escola. A escola identificando o aluno com uma perda auditiva, que não tenha nenhum laudo, que não tenha sido avaliado, esse aluno tem alguma dificuldade para escutar ou para compreender o professor, a coordenação ela encaminha para o nosso técnico do ETAEE para solicitar uma avaliação da equipe. A equipe ela realmente vai até a escola, ela verifica essa necessidade de encaminhamento clínico. Então, nós como equipe conversamos com a família, realizamos as orientações para a família procurar esse atendimento clínico para podermos dar procedimento ao atendimento do nosso aluno no ambiente escolar. Entendendo que para a criança ter o seu desenvolvimento completo, ela precisa estar tendo acesso. E no caso do nosso aluno com surdez, o acesso seria um acesso visual devido à perda auditiva. Após as nossas orientações com a família e escola, a família ela nos traz novamente o laudo deste aluno, e nesse processo a gente já vem acompanhando a criança, já vem acompanhando o aluno e encaminhando ele para os atendimentos adequados, para o AEE especializado, que é próprio para o aluno com surdez, que a Gisele ela vai falar um pouquinho sobre o AEE lá na frente. E após a gente finalizar essas orientações, esse acompanhamento, a gente consegue direcionar um profissional intérprete para esse aluno. No caso do aluno que ele está aprendendo, ele nunca teve contato com a língua de sinais, que é o caso que eu estou falando, a gente vai enviar um profissional com o objetivo de ensino da língua materna, que no caso é a Libras, a língua brasileira de sinais. Junto também, paralelo com o trabalho pedagógico e apoio e material curricular desse aluno.
Essa criança também ela é atendida pelo AEE junto com uma professora surda. Ela precisa ter contato com o profissional e também contato com a pessoa surda para identificação de língua, tá? O atendimento à pessoa com surdez nas escolas da rede municipal, ele ocorre desde o ano de 1998, acompanhado com um profissional tradutor e intérprete de Libras, tá? A cada ano, nós providenciamos e organizamos capacitações, formações e cursos de prática de interpretação, garantindo a qualidade de trabalho desenvolvido com os nossos profissionais. Além disso, também buscamos a constante aprimoramento e formação para garantir o conhecimento, visando o sucesso e também a permanência do aluno na escola. Os profissionais, eles são devidamente certificados pelo MEC com graduação específica, mas nessas questões ainda são números pequenos os profissionais que têm essa formação. Para nós, secretaria, minimizarmos essa dificuldade entre a oferta e a procura, a CEMED ela se organiza por meio do DE, que é a nossa divisão, a Divisão de Educação Especial, e realiza processo de seleção através de prova de títulos e provas práticas, tá? E após essas provas práticas, nós conseguimos organizar um banco de profissionais para poder atender a demanda da nossa secretaria. Então, esses profissionais eles são aprovados pelo processo seletivo para, assim, poder atuar como intérpretes de Libras nas escolas. Além dos alunos com surdez, que têm a sua língua como Libras, nós também temos os nossos alunos com deficiência auditiva, que tem alguma limitação na questão de oralidade, mas que consegue compreender o professor, consegue ter uma boa troca comunicativa no ambiente escolar. Estes alunos, eles são atendidos também pela nossa equipe, eles também têm suporte pela nossa equipe, também tem orientações, e nós fazemos um acompanhamento junto com a clínica que atende o aluno. A clínica, ela chega até nós pelo técnico do ETA-EE, e passa também as orientações escolares, porque nós entendemos da importância da parceria escola, família, clínica, né, para o desenvolvimento do aluno. Nós, da equipe da surdez, nós temos várias aplicações com uma equipe. Uma delas também, fora o acompanhamento pedagógico, é a interpretação em vários ambientes. Nós interpretamos lives referentes à Secretaria Municipal de Educação, realizamos interpretação em escolas, para os pais de surdos, reuniões familiares dentro do ambiente escolar, quando solicitado pela coordenação. Como secretaria, também oferecemos o curso de Libras, que a Gi vai falar um pouquinho, e temos o Minutos Especiais, que é um projeto da nossa divisão, que é um projeto da nossa divisão que oferece um material próprio de língua de sinais, em que os nossos alunos do curso de Libras e a comunidade em geral pode estar visualizando esse material. É um material completo, por exemplo, nós, como professores, estamos oferecendo no curso de Libras um conteúdo de adjetivos. E eu preciso que esse aluno estude em casa. Então, nós, como secretaria, nós já organizamos esse material, ele fica registrado no nosso canal, Minutos Especiais, e nesse canal o nosso aluno pode acessar a página e estudar o conteúdo que foi oferecido. Mas isso não é somente para os nossos alunos, ele é aberto ao público e à comunidade, buscando oferecer o ensino e também promovendo acessibilidade para as pessoas com surdez no geral. Não apenas para os nossos alunos, mas também para a sociedade, conforme o decreto 5626 nos pede. Tá bom? Aí no slide está apresentando o link, né, do Minutos Especiais, para vocês darem uma olhadinha. Muitos vão ter curiosidade, até mesmo estudar e poder aprender um pouquinho da língua de sinais. Tá? Pode passar o próximo. Aí eu coloquei um pouquinho do material que foi gravado e organizado. A gente tem vários conteúdos: ambiente escolar, profissões,
animais, enfim, bastante conteúdo para vocês. A gente também tem materiais que foram produzidos na questão de para conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, enfim, a gente tem bastante material da Divisão de Educação Especial apresentado aí no Minutos Especiais. Todo esse material produzido pela nossa equipe da surdez. Dentro do projeto da nossa equipe, nós temos um projeto para a escola que chama Projeto na Escola. Esse projeto, ele busca o quê? Ele busca a interação, não só do aluno, professor e intérprete, mas ele busca a interação do nosso aluno com toda a comunidade, com todos os outros alunos, com o pessoal que trabalha na escola, para a gente promover a real acessibilidade, para que esse aluno ele se sinta realmente incluído, para que ele não necessite, por exemplo, do intérprete na merenda, ele quer pedir o lanche, ele quer dizer que ele não quer o frango ou ele quer o arroz, ele poder solicitar. Então, o Projeto Libras na Escola, o nosso profissional, ele sinaliza a escola e em tempos que ele possa, ele passa os sinais junto com o aluno para a equipe escolar. Assim como também em alguns momentos das aulas, junto com o professor regente, eles se organizam para os alunos da sala terem esse acesso à língua de sinais. Eles iniciam com o básico e vão inserindo o vocabulário aos nossos alunos, tá? Quando a gente fala de língua oral auditiva, a gente pensa o seguinte: crianças ouvintes. A audição, ela é um meio primário. Para quê? Para o desenvolvimento de uma língua oral. A minha fala, ela acontece porque eu escutei, compreendi e eu produzo. Com a criança com surdez ou deficiência auditiva, a gente entende o quê? Que o mundo dela é na questão visual, porque eu tenho a minha limitação auditiva. Tudo que é oferecido a mim é por meio visual, por conta da minha limitação. Nossos alunos com surdez, a gente orienta muito aos professores ficarem atentos nessas questões. Quando a gente apresenta um conteúdo, que ele seja detalhado e que ele seja claro nas questões visuais, que o texto ele não seja muito poluído, que ele fique claro, porque o acesso e a aprendizagem do nosso aluno é por meio visual, tá? Falando um pouquinho a respeito da comunicação, escolhas e suas necessidades, é necessário a gente conhecer quem são esses sujeitos, quais as suas especificidades, pois há algumas pessoas surdas que falam e fazem leitura labial muito bem. A gente tem outras que comunicam-se apenas por gestos, outras por língua de sinais e algumas usam sinais e oralização. Então, quando a gente recebe o nosso aluno na escola, a equipe ela avalia tudo isso. Como é o processo de comunicação dessa criança? Essa criança ou adulto, porque a gente tem alunos no EJA, ele sinaliza, ele sabe a língua de sinais ou ele usa gestos aprendidos em casa, gestos caseiros? Ou não, ele não sabe língua de sinais, ele oraliza, tem uma limitação muito grande na compreensão. E por que eu falo isso? Porque nós, como equipe, nós nos organizamos para saber qual proposta de pedagógica a gente pode oferecer para essa pessoa. Nós temos alunos na EJA que têm a oralidade muito bem desenvolvida, eles têm uma boa troca, mas a compreensão é muito comprometida, né? E essa pessoa, ela tem interesse em aprender língua de sinais porque, para ela, o mundo visual é muito mais claro para ela aprender. Então, mesmo com a idade avançada, a gente tem alunos com 30, 40, até pessoas de idade, que elas estão no processo de aprender língua de sinais, buscando uma melhor comunicação. Elas utilizam a oralidade para sua fala, né, para troca com os ouvintes, como também a língua de sinais para sua comunidade, que é o meio dela. Como nós falamos, a língua materna da pessoa surda é a língua de sinais. A educação, por meio da Libras, ela acontece segundo o decreto, como eu já falei, 5626, que ele garante o quê? Direito a Libras como L1 e língua portuguesa como L2, né, no caso escrita, né, ou a pessoa que desenvolveu a oralidade. No caso, educação, a gente conhecida como educação bilíngue. A maioria das crianças surdas, elas são filhas de pais ouvintes, 95%.
A maioria das pessoas entendem que porque o pai da criança é surdo, o filho dela vai ser surdo. E não é dessa forma que acontece. A gente tem muitas crianças que, como eu acompanho o EMEIs, a gente é chamado para avaliar a criança, observar a criança está com atraso de fala, que pode ser que enquadre no quadro da educação especial. E a gente vai para avaliar, e quando identifica essa criança, você vê que na realidade não é um atraso de fala ou uma surdez porque o pai é surdo. Na realidade, não é uma surdez porque o pai é surdo. Ela tem um atraso de fala porque ela já foi oferecida uma primeira língua para ela, que é a língua de sinais. Então, essa criança ela já desenvolveu a língua de sinais como primeira língua dela. Porque no ambiente familiar, a primeira língua é a língua de sinais. E a segunda língua é a língua portuguesa, a oralidade. Então, ela acontece com um pouco de atraso, sim. Mas não significa que a criança é surda, tá? 95% dos casos das crianças, os pais são ouvintes. É muito importante para a criança surda o convívio com surdos adultos, que tenham a língua de sinais e com um ambiente onde esse idioma seja utilizado. Aquilo que eu falei. Nós oferecemos, através do AEE, esse contato com a criança surda com o profissional surdo. Mas nós orientamos muito as famílias, porque como eu falei no outro slide, 95% das famílias, os pais são ouvintes. Então, na maioria das vezes, eles nunca tiveram contato com a língua de sinais. É um momento que a gente orienta muito a família a ir para o curso de Libras, né, Gi? Para poder ter essa troca com a criança, porque como família, a criança ela necessita desse apoio, como qualquer outra criança. Aquilo que a gente fala, a criança com surdez, ela tem a limitação auditiva. Ela não tem limitação cognitiva, ela não tem limitação motora, a não ser que seja uma criança que tenha outras deficiências. Que a gente também tem alunos com outras deficiências na rede, deficiências múltiplas. Mas toda criança, ela necessita da troca no ambiente familiar para o seu desenvolvimento como um todo, né? Então, nós como equipe, nós orientamos as famílias a participarem do curso de Libras, buscar ter essa troca com a criança, porque para aprender a gente precisa que seja oferecido a nós. E nós oferecemos na escola e a família também, a gente procura que ofereça também no ambiente familiar, tá? Bom, a criança surda que ela não conhece Libras deve ser levada a conhecer e a praticar esse idioma. A gente tem muitas crianças que chegam para nós com 5, 4 anos e assim, a questão é apenas a criança tem a surdez e muitas vezes ela mesma já está desenvolvendo uma comunicação no ambiente escolar, no ambiente familiar dela. O que nós sempre sugerimos, né? Porque assim, todo desenvolvimento ele acontece através de troca. Ele acontece através de comunicação. Se a minha criança, ela passou o primeiro, segundo, terceiro aninho de vida dela, ela não teve nenhuma troca comunicativa, ela não teve nenhuma língua oferecida, ela não teve nenhuma comunicação estabelecida, como que eu consigo passar a informação para ela? Como que ela vai aprender? Como que ela vai desenvolver questões básicas do dia a dia? Não estou falando nem de questões pedagógicas, eu estou falando de questões sociais, né? Necessidades básicas, né? De pedir água, de solicitar e demonstrar as necessidades delas. Então, a gente deixa bem claro, e para a família, isso, a importância da língua de sinais no desenvolvimento da criança, porque a língua de sinais é a língua materna dela. Então, eu oferecendo, tem criança que a gente, no primeiro mês, a gente oferece língua de sinais, no primeiro mês ela já está solicitando água, ela já está solicitando a fruta que ela gosta, da forma dela, mas ela já está solicitando. Então, eu não privo essa criança buscando outros estímulos, que pode ser que eu tenha um atraso, que eu demore 1 ou 2 anos para acontecer uma fala. Não, com a língua de sinais não, a gente ofereceu o estímulo, ela vai ter essa troca comunicativa e eu não vou ter esse atraso, essa perda de tempo
quanto ao seu desenvolvimento. Ela não vai ter perda no seu desenvolvimento, ela vai acompanhar como as outras crianças, como as crianças ouvintes, o acompanhamento do seu desenvolvimento. Se ela está no EMEI, ela está no grupo 1, está sendo estimulada a atividades lúdicas, ela vai estar acompanhando com o profissional. Lógico que ela vai estar na fase de aquisição, igual as outras crianças. As outras crianças estão aprendendo a falar, escutando a historinha, escutando a musiquinha. Porque ela está escutando aquela musiquinha, ela está aprendendo. Tá, Raquel, você vai colocar um intérprete de Libras para uma criança que tem 1 ano, 2 anos ou 3 anos? Sim, porque a criança ouvinte, ela aprende desde que ela nasce. Dentro da barriga da mãe, a gente sabe que a fala ela tem sido estimulada, né, através da audição. A criança surda é a mesma coisa. Ela vai ser estimulada a partir do momento que eu ofereço. Eu não vou colocar um intérprete para traduzir o que o professor está falando. Através da brincadeira. O professor está brincando, o intérprete está brincando junto à mesma brincadeira e sinalizando. A criança ela vai absorvendo e aprendendo os sinais que está sendo oferecido, ok? Quanto à educação dos surdos por meio da Libras, a gente pensa assim, na questão da educação bilíngue, incluir adultos surdos fluentes em Libras no quadro de profissionais. Aquilo que eu falei, a professora Eliane, ela faz parte do nosso quadro. E não só a Eliane, como a gente também tem os nossos profissionais surdos no AEE, que é o que atende às nossas escolas, tá? Então, o acesso para a construção do conhecimento nessa perspectiva. Qual que é o meio para o conhecimento, para a construção do conhecimento no nosso caso? A língua de sinais. Ela é um meio para que a troca aconteça, para que a comunicação aconteça. E qual é a necessidade? A minha necessidade é que eu tenha professores fluentes, que eu tenha professores capacitados e que entendam realmente da educação de surdos, que não simplesmente façam um curso e tenham um básico 1, um básico 2, porque a língua de sinais ela não é assim, eu não aprendi um sinal, aprendi o outro e eu já sou intérprete. Não, eu tenho que ter o vocabulário, mas eu também tenho que saber realizar a tradução e a interpretação. É um processo muito mais complexo do que a gente imagina. A língua portuguesa, entender que a língua portuguesa ela entra como L2 e entender também que os nossos alunos eles não deixam de ser alfabetizados, tá? O que acontece? O nosso aluno ele vai passar por 2 processos, pela aprendizagem da língua de sinais e pela aprendizagem da L2, que é a língua portuguesa, tá? Vamos lá. O que a nossa criança necessita com a linguagem? Qual é a necessidade da nossa criança? O mais importante na base de qualquer indivíduo. Comunicação com seus pais e familiares o mais cedo possível. Para as trocas afetivas, para o seu desenvolvimento como ser e como desenvolvimento social. Desenvolver também suas capacidades cognitivas durante a infância. Adquirir conhecimento sobre o mundo e comunicar integralmente com o mundo. Ela poder demonstrar as suas necessidades, as suas vontades e poder expressar se está compreendendo ou não aquilo que eu falo. Quando o profissional fala para mim assim, não, essa criança ela está compreendendo. Eu já peguei situações de que o aluno ele tem uma limitação muito grande auditiva, mas o profissional está falando para mim que ele compreende. Não é questão de apenas compreender. A criança, ela muitas vezes, ela até desenvolve situações que ela demonstra para você que ela está compreendendo, mas na realidade ela só está imitando o coleguinha, ela está copiando o outro, ela está fazendo sim com a cabeça para você, mas ela não está compreendendo. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Realmente o meu aluno ele sabe a língua de sinais, ele está aprendendo, ele está tendo essa troca comunicativa. A gente tem que verificar isso. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, quando a gente fala na questão da avaliação, e eu acho muito interessante, quando eu identifico uma criança que tem uma dificuldade auditiva, eu desconfio que na sala de aula essa criança não compreende, eu tenho que ficar alerta qual a necessidade? Por quê? Já fui chamada nas escolas para acompanhar os alunos e uma professora falou para mim assim, não, esse aluno, ele está compreendendo tudo auditivamente falando. Eu falei, tá bom, vamos ver. Eu andava para frente e falava para ele, vamos para frente. Eu não sinalizava. Antes de eu andar, eu falava, vamos para frente. Aí eu fui para frente. Aí eu falei para ele, vamos para trás? E eu fui para trás.
Na próxima vez eu falei, vamos para trás? Só que eu fui para frente. E o que aconteceu? Ele foi para frente. Então, essa criança, ela desenvolveu uma habilidade para ninguém perceber que ele não estava compreendendo. Ele copiava perfeitamente os outros colegas. Isso acontece muito na educação infantil. As crianças, elas são muito espertas. Então, como a gente não necessita tanto de respostas escritas e dessa produção em si, a gente trabalha mais brincadeiras lúdicas e que eles trabalham a imitação e tudo mais, as crianças conseguem enganar a gente um pouquinho. E essa é a verdade. Elas nos enganam. Então, a gente precisa ficar atentos se realmente está compreendendo. Não fazer teste com a criança, pedir que ele nos dê respostas. Porque, às vezes, a gente só oferece modelos e não solicita a resposta da criança. E a gente descobre se ela está compreendendo ou não a partir das respostas, certo? Então tá, vamos lá. É o nosso dever permitir à criança surda a aquisição de 2 línguas, língua de sinais e língua oral, tá? Aquilo que a gente falou, vamos oferecer os 2, é direito dela. A criança surda precisa sentir a necessidade de aprender e usar ambas as línguas. Devemos oportunizar precocemente o contato com as línguas, tá? Quanto às adaptações, a gente vai entrar nesse assunto, são de grande importância não apenas para os alunos com surdez. Quando a gente fala assim, vou realizar adaptações. Muitas das nossas adaptações a gente identifica que elas são importantes também para os nossos alunos ouvintes, porque ele deixa mais visual as atividades, fica mais claro para o nosso aluno. Ao falarmos da educação de surdos, devemos primeiramente entender que os nossos alunos, eles apresentam em sua língua uma estrutura gramatical diferente do ouvinte português. Muitos alunos com surdez podem ser prejudicados pela falta de estímulo adequado ao seu potencial cognitivo e socioafetivo, tá? Nós devemos ficar atentos ao desenvolvimento do nosso aluno nessas questões de aprendizagem. Que fase ele está da aprendizagem? Qual é a dificuldade do meu aluno? Se ele está compreendendo ou não? Na questão da língua, eu estou oferecendo acesso ou não para ele? Quando a gente fala aí da questão da adequação, olá, eu separei para vocês algumas palavrinhas-chave que me ligam muito à questão da adequação, que a primeira coisa é a criatividade. Para a gente realizar a adequação, a gente não precisa de materiais. Muitas vezes a gente dá formação e os professores falam, mas a gente tem que comprar esse material. As meninas da tecnologia assistiva falaram, e com certeza vocês ouviram sobre muitos materiais que a gente pode fazer de forma barata, ou às vezes nem gasto a gente usa material reciclável, é apenas criatividade. Então, quando a gente fala de adequação, a gente tem que ter criatividade para poder desenvolver esse material, tá? Ali, a próxima é a aquisição. A adequação, ela nos remete à aquisição, porque através dela eu permito que o meu aluno consiga compreender o que eu quero oferecer. Eu estou oferecendo um conteúdo de língua portuguesa e meu aluno tem dificuldade nas questões de vocabulário. Eu vou realizar uma adequação para que ele tenha acesso à interpretação daquele texto na língua dele. O meu aluno está aprendendo sobre relevo. E aquele material, ele não está claro para ele. Então, eu vou realizar uma adequação mais visual para que ele possa compreender e ficar claro para ele o que eu estou propondo, o que é o relevo. Eu desenho, eu apresento imagens. Então, ele não vai sair daquela aula sem compreender, tá? Então, permite o quê? Permite que ele aprenda a aquisição, tá? Que ele consiga absorver o que eu quero ensinar, tá? E o próximo é o acesso. Quando a gente fala de adequação, a gente fala realmente sobre acessibilidade, porque a adequação nada mais é. Eu tenho um material, eu adequo ele para oferecer acessibilidade para o meu aluno que tenha ou não limitação em alguma área, que tenha dificuldade em alguma área. Eu vou romper aquela barreira para que ele tenha acesso. Quando a gente fala de acessibilidade e adequação, elas andam juntas, porque elas rompem barreiras para que a aprendizagem aconteça, para que meu aluno tenha acesso como todos os outros alunos, ok? O próximo, ele fala sobre a aproximação. A aproximação não apenas na questão de conteúdo, como também a aproximação eu e o meu aluno. Porque para eu realizar a atividade, a adequação, eu preciso conhecer quem é meu aluno.
Eu não posso simplesmente olhar para o meu aluno sem observar qual a necessidade dele e fazer uma adequação com qualquer material, com qualquer tipo de ideia. Não, eu preciso saber quem é meu aluno. Não, meu aluno tem a limitação na questão auditiva, só que o meu aluno, ele é oralizado e ele já tem uma boa leitura e escrita da língua portuguesa. Em qual tipo de adequação que eu vou fazer para ele? Entende? Eu tenho que saber qual é o material que eu tenho que propor para o meu aluno. Isso traz a aproximação nossa. É aí que entra a questão da aproximação, tá? Quanto às adequações, nós devemos buscar o quê? Atividades que trabalhem conteúdos visuais para melhor assimilação e compreensão, a riqueza de materiais e recursos visuais, que possibilitem a abstração dos significados de elementos mórficos. Tá? Eu separei umas atividades para a gente ter uma ideia de mais ou menos como deve acontecer essas atividades, tá? Para vocês. A primeira é uma parlenda, que é aquela que a gente fala 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato. E vocês podem notar aí que no slide tá grifado, porque a parlenda ela nada mais é do que a rima. 1, 2, feijão com arroz, certo? O 2 e o arroz. Então, quando eu quero mostrar onde está a rima para o meu aluno com surdez, eu preciso identificar para ele no texto. Então, eu grifei ali e deixei claro para ele onde está a rima. Porque ali, querendo ou não, é um trabalho de oralidade. Eu preciso identificar com ele ali na produção textual. E ali embaixo foi organizada a língua de sinais. E estruturando a parlenda, tá? Olha lá. 1, o sinal de 1. 2, o feijão. Olha lá, o arroz e o feijão. Então, o meu aluno ele consegue visualizar o que eu estou querendo trabalhar, tá? Aí a gente vai... Vou mostrar uma próxima atividade. Aí a continuação... A próxima atividade seria na área da matemática. Eu quero explicar sobre antecessor e sucessor. Ali no início tá antecessor, o número antes, o sinalzinho de antes. Sucessor, o sinalzinho de depois. Vocês observam que tá ali o número 30. Então, o 30 é o principal. Eu quero falar do antecessor. Eu coloquei o número 29, grifado, e o sinal embaixo de antes, que é do antecessor. Ou seja, ficou claro que o número 30 é o principal e antes dele é o 29, que o 29 é o antecessor. Depois eu coloquei o 31 e coloquei o sinal de depois, que ele é o sucessor. Então, assim, fica claro na atividade para o nosso aluno qual é a nossa ideia, né? Se eu colocasse somente 29, antecessor, 30 e 31 é sucessor, não ficaria tão claro como a imagem que está apresentada aí para vocês, tá? A próxima atividade, ela vai falar sobre cores. Ó lá, foi organizado um quadrinho com as cores. Para ligar, a criança liga o amarelo com o baldinho amarelo. Tem o sinal do amarelo e depois o baldinho amarelo. A cor vermelha e o baldinho vermelho. E assim por diante. É uma atividade que fica claro para a criança que está aprendendo cores, tá? Ela aprende o sinal e aprende as cores ao mesmo tempo. Aí o próximo, continuando com cores, Não, tá tranquilo. Esse slide, ele tem ali o sinal e ele tem que marcar, a criança vai ter que marcar a palavra, identificar a palavra e o sinal. Ou seja, isso aí, na verdade, é para estímulo na questão de leitura escrita, paralelo com o ensino da língua de sinais. Eu tenho o sinalzinho e ele tem que procurar a palavra, que seria ou vermelho ou amarelo. Lá, o próximo, a gente trabalhando cores, seria as cores primárias, as cores secundárias. As cores primárias, o azul, amarelo e vermelho, eu deixei bem separadinho lá em cima, ó, com os sinais, tá vendo? O sinal de azul, o sinal de amarelo, o sinal de vermelho. E depois as cores secundárias. E lá embaixo a gente também tem um quadro. Esse quadro, ele deixou certinho para nós. Como que é organizado as cores primárias? Eu somando o amarelo com o vermelho, eu misturando eles, tem um laranja. Então, eu montei o quadrinho das cores primárias para depois apresentar o que foi formado, que são as cores secundárias. Então, ficou claro para o meu aluno o que eu quero propor para ele. E esse é o objetivo com o nosso aluno com surdez, para o nosso aluno com surdez, tá? Agora, eu vou passar para a professora Gisele, ela vai dar continuidade para vocês, tá? Quanto ao atendimento especializado no AE, que eu já falei um pouquinho, a gente vai continuar, tá bom? Obrigada, professora Raquel, tá, pela sua aula,
Muito bem, como sempre. Eu quero falar com você sobre o atendimento educacional especializado, como que ocorre, como que nós fazemos aqui em Campo Grande, que é muito importante que nós vemos assim, que o atendimento educacional especializado, ele vem somente para somar com o trabalho dos professores e também com os intérpretes e com os familiares. Isso é muito importante porque a busca que nós temos, o mais importante para nós é que essa criança ela venha sempre melhorar tanto a escrita da língua portuguesa, que para nós, para a criança é a L2, e ela venha melhorar também na sinalização. Porém, o que nós sempre observamos, a nossa barreira, o que a gente tem maior dificuldade é a frequência dessa criança. Muitas vezes nós percebemos que é a falta, às vezes, de informação de como acontece o atendimento. Não por falta de esclarecimento, falta por parte dos professores, dos coordenadores. Às vezes é muito parte assim a busca dos pais por esse atendimento, né? Então quero falar um pouquinho para vocês como que acontece o AEE. O atendimento educacional especializado, ele é um serviço da educação especial, ele identifica, elabora e organiza os recursos pedagógicos e de acessibilidade, né? Então, como que isso acontece? Primeiramente, a base do planejamento que nós temos que fazer como professores do AE é o estudo de caso, é uma investigação sobre o meu aluno. Como que ele é, o que ele gosta de fazer, quais são as suas dificuldades, como que é essa criança, para depois, em cima disso, eu identificar o seu potencial, quais são as suas dificuldades, eu vou elaborar o meu planejamento, vou organizar a minha aula para que ele possa ter um melhor aprendizado no seu dia a dia, tá? Nisso, eu vou organizar os meus recursos pedagógicos e a melhor acessibilidade dele na escola e no ensino regular. Com isso também, eu tenho que sempre lembrar, né, que o direito ao atendimento educacional especializado, ele sempre vem mostrando que na Constituição Federal ele orienta que esse atendimento educacional especializado que ele seja realizado no contraturno do estabelecimento educacional dessa criança. Aqui em Campo Grande nós temos 2 escolas que são polos. Nós temos na escola Plínio Mendes, e nós temos na escola Licurgo. O que nós percebemos assim, seria muito importante para a comunidade surda que estivéssemos nos 6 polos, né? Polo 1, polo 2, 3, 4, 5, 6. Mas no momento, nós percebemos que tendo duas escolas, 2 polos, nós conseguimos atingir a quantidade de alunos que nós temos no momento. Mas, futuramente, nós queremos estar ampliando a quantidade de sala. E isso será muito importante para a comunidade surda e a comunidade escolar, né? Com a Lei 10.436, ela nos diz que ela é reconhecida como o meio legal de comunicação à expressão da língua brasileira de sinais, né? Nós entendemos que a língua brasileira de sinais é a forma de comunicação e expressão do aluno com surdez. Então, dentro do atendimento educacional especializado, é muito importante que tenhamos uma professora ouvinte, que tem a língua de sinais, e a professora surda. A criança, ela chega no atendimento educacional especializado e encontra outras crianças surdas. E isso é muito importante, porque ali dentro ela vai estar encontrando
outras crianças que também estão aprendendo a língua de sinais ou que já sabem, que tem pais que são surdos, que já sinalizam com elas, ou que seus pais são ouvintes. Isso é muito importante ter essa troca. E também pode acontecer que naquele horário que a criança vá, tenham crianças com a mesma idade, que frequentam a mesma série que ela. Então, ela pode perceber ali que ela não está sozinha. Ela chega naquele ambiente e fala, ué, eu não sou só eu que sou surdo, aquele meu amigo também é surdo, isso é muito importante. Então, a autoestima dessa criança também cresce, ela se sente também importante. Isso faz um bem muito grande, um bem maior para ela. Então, a gente percebe que a valorização da língua de sinais, a valorização da criança, da família, ele também tem esse crescimento dentro do atendimento educacional especializado. Isso também é muito importante. O decreto 5626, ele inclui que a língua de sinais, ela pode ser como uma disciplina curricular, né? Ele tem o uso e difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação, da formação do tradutor e intérprete e da língua portuguesa. Ele dá a garantia ao direito à educação e o direito e permissão do serviço público ao direito à saúde e dentre outros, né? Nós temos dentro do AE, nós oferecemos 3 tipos de atendimento. Nós temos o atendimento educacional especializado em Libras, nós temos o atendimento educacional especializado para o ensino da Libras e o atendimento educacional especializado para o ensino da língua portuguesa. Então, o AE, ele acontece em 3 momentos. O atendimento educacional especializado em Libras, ele é oferecido em aulas utilizando a língua de sinais nas diferentes modalidades e etapas e níveis da comunicação e da interlocução. Esse planejamento, ele é feito junto com o professor da sala de aula, com o instrutor surdo, né? E esse professor surdo, ele vai mostrando quais são diferentes tipos de sinais, o vocabulário dele, ele pode ser sempre ampliado, ele utiliza imagens visuais e todo tipo de referência que ele possa colaborar para o aprendizado do conteúdo curriculares que essa criança tem na escola do ensino regular, lá na sala de aula comum. Já lá no atendimento educacional especializado para o ensino da Libras, o professor, ele utiliza imagens visuais também e todo tipo de referências que ele possa colaborar para o aprendizado da Libras. Ele pode ensinar e enriquecer os conteúdos curriculares, garante que os professores, preferencialmente os surdos com formação em Libras, possam estar trabalhando com eles, avalia processualmente o aprendizado do aluno, verifica como ele está, isso com muita calma, diariamente, como que essa criança está evoluindo em sala de aula. Isso é muito importante para estar fazendo um registro dessa criança, para ir com cuidado, para não atropelar a criança. Então, isso vai de acordo com a necessidade do aluno. E por último também, ele tem o atendimento educacional especializado em língua portuguesa. Esse atendimento, ele ocorre com um professor ouvinte que saiba Libras, né? Normalmente esse professor, ele tem o ProLibras, né? Ele sabe a língua de sinais, né? E é um professor ouvinte. Esse professor, ele tem a parceria com o professor de sala de aula comum, ele realiza os estudos e busca os termos específicos do conteúdo escolar, utilizando toda a fonte de pesquisa bibliográfica, se possível, e também usa o dicionário, que é o Capovilla, né? Dos livros técnicos. Ele utiliza todos os materiais pedagógicos que existem dentro da sala de aula, do AEE.
e ele também precisa ter o domínio da língua portuguesa. O planejamento do AE, ele é individual. Primeiramente, ele tem que identificar o aluno, tem que organizar esse atendimento, tem que perceber se esse atendimento vai ser individual, se ele vai ser coletivo. Precisa conter nesse planejamento o objetivo geral, precisa ter o período de atendimento, se será uma vez por semana, 2 vezes por semana, qual é a duração de atendimento dessa criança, será 2 horas, 1h30, qual é a metodologia que esse professor vai utilizar com essa criança e quais são os recursos que será utilizado, né? Se vai ser os recursos visuais, se as produções irá para o mural da escola, se ele vai utilizar os meios de tecnologias, os materiais de pedagógicos que tem na sala de aula e qual será a avaliação. Se a avaliação será contínua, se ele será bimestral. Então, todo esse meu planejamento, ele tem que ser individual e registrado, para que no final do cada semestre eu possa estar vendo a evolução de cada aluno e para no final do ano eu saber se foi o que eu posso ter melhorado para o próximo ano, saber o que eu vou trabalhar com ele novamente. Esse atendimento educacional especializado, ele deve também ser feito para a criança que ele opta pela língua, pela modalidade oral, que o professor de língua portuguesa, ele oferece aos alunos as pistas fonéticas para a fala da leitura labial. Então, esse aluno, ele pode não utilizar a língua de sinais, mas ele pode fazer a leitura labial. Então, ele também pode ter agendado um horário com a professora da língua portuguesa. Ela não irá sinalizar, mas ela fará o atendimento oralizando para essa criança. Nós também podemos estar trabalhando dentro do AE a matemática na sala de recursos, né? No AE. Dentro desse ensino da matemática, nós temos os desafios, recursos, treinamentos e o apoio. Para que tenha esse aprendizado, para que se realize a aula de matemática dentro do AE, é necessário que tenha a língua brasileira de sinais, uma metodologia apropriada e um conhecimento matemático. A matemática na língua de sinais, ela é também visual, o visual é fundamental, é necessário que veja o uso de imagens com fotos, com desenhos, mapas, gráficos e tabelas. É muito importante que tenha pistas imagéticas, sempre com muitas fotos, com imagens e ilustrações. Vocês vão ver que está mostrando para vocês a imagem de um satélite, que nessa primeira imagem está mostrando que o satélite, ele é maior que a Terra? Vocês acham que ele é maior ou que ele é menor? Na segunda imagem, ele já está mostrando que o satélite emite luz para a Terra. A gente acha que ele emite luz ou que ele não emite luz? Aí, se eu for trabalhar com os alunos, desenhos. Aí, por exemplo, nessa imagem, ele está mostrando o desenho da laranja e está mostrando o sinal da laranja. Aí, por exemplo, ele está mostrando ali a fruta, a laranja. Ele está ali mostrando o desenho da laranja, que são em cima está o sinalzinho, o desenho da laranja, e embaixo está a mãozinha. Então, ele quer somar, né? 2 laranjas mais 3 laranjas dão 5 laranjas. Então, é muito importante ter essa referência.
o mais importante também é que se eu tiver o material ali na visual, para que ele possa manusear esse material. Mais do que se eu tiver um papel ali, um desenho que ele possa, tipo, o desenho da laranja, o desenho das mãozinhas, e que eu possa ter a laranja ou ter um quadrado, o palitinho, para que ele consiga visualizar o que eu quero trabalhar com ele, se é adição, multiplicação, para que ele possa perceber qual é a diferença desses números, que ele possa entender o que é essa multiplicação, essa soma e assim por diante. Então, uma outra forma de eu estar trabalhando a matemática com o meu aluno, aqui no caso da imagem, é o bairro. O que eu posso estar trabalhando com ele? Aqui nessa imagem, eu estou trabalhando horas, relógio, trabalhando minutos, segundos, né? No caso aqui, ele está dizendo, sabendo que foram visitados 42 pontos turísticos e que a duração do passeio foi de 3 horas e meia e no total 210 minutos, quanto tempo em média o ônibus ficou em cada ponto turístico? Então, o aluno vai ter que olhar aqui, fazer o pontilhado no mapa para poder fazer esse cálculo. Então, o que eu posso dizer é que ele pode fazer o desenho também da rua dele, do bairro dele, né? Tirar uma foto, olhar no mapa, fazer a pesquisa do que tem no bairro dele. Então, isso torna mais prazeroso para a criança, para estar conhecendo também o local onde ele mora. Isso é muito importante. Então, eu também posso trabalhar com eles gráficos, né? Em barra. Em vez de fazer o gráfico aqui no caso do computador, eu estou usando as cores para mostrar entretenimento, compra, domicílio. Eu trabalhar com eles com palitinhos de sorvete, pintar a cor azul, laranjado, amarelo. Sempre tentar trabalhar com a criança surda, com materiais que ele possa manusear. Se eu quero trabalhar cores, se eu quero trabalhar tamanho, textura, buscar esse material e trazer para dentro da sala de aula, para que ele possa manusear, para que ele possa saber diferenciar se é, por exemplo, liso, se é grosso, fino. Então, isso é importante. E na matemática, como nós podemos ser mais fácil, trazer para o dia a dia dele, então ele vai memorizar melhor, né? Se ele for somar, se ele for subtrair, se ele for multiplicar. Então, isso é muito importante para a criança, eu trazer materiais e trazer para o dia a dia dele, para ele que ele venha memorizar, né? Que isso seja mais fácil para ele, né? Então, aqui, sugestões de atividades para o ensino da matemática para o surdo. Eu tenho o quadro valor de lugar, eu tenho material dourado, Montessori, origami, tenho xadrez, os jogos online gratuitos. Aí nós temos aqui também, nós podemos mostrar o quadro unidade, dezenas, centenas, né, para estar mostrando como nós trabalhamos para eles, é um exemplo. Podemos fazer tabelas coloridas para ensinar sobre unidades simples, milhares, milhões, né? Aqui, quadro de valor de lugar. São só uns exemplos que foi utilizado garrafinhas, tampilhas, aqui foi utilizado o palitinho de sorvete, tampilhas. Então, sempre eu vou estar utilizando materiais onde a criança vai poder manusear e assim tornar a atividade mais prazerosa. Outro exemplo aqui dos alunos confeccionando material, né? Aqui, isso, confeccionando, isso em aula, prática, o material dourado, que vocês já conhecem. As aplicações na adição, subtração, multiplicação, divisão. Ensinando álgebra com material feito pelos próprios alunos,
utilizando aí a tampa da pizza, ó, eles confeccionando. Aí também foi utilizado o pratinho para bolo. E esse jogo da pizza contempla qual conteúdo? Álgebra, conjunto dos números inteiros, que é a reta numérica, expressões numéricas. E o origami. O origami é muito bacana, que pode ser feito com material de jornais, com caixinhas, e ele pode ser feito também como se fosse 3D, né? Também o tangram. O tangram é um quebra-cabeça geométrico chinês formado por 7 peças. Então, eles são 2 triângulos grandes, 2 pequenos, um médio, um quadrado e um paralelogramo. Utilizando todas essas peças, sem sobrepô-las, podemos formar vários tipos de figuras. Então, aqui nós temos um exemplo do que pode ser feito, né? Que tipos de desenhos. E é muito bacana trabalhar e levar depois de pronto esses desenhos, né? Essas formas geométricas. As crianças gostam muito de fazer, né? E quais conteúdos contempla o tangram? Com ele é possível trabalhar os conteúdos como perímetros, áreas, proporções, frações, razão, divisão, multiplicação, simetria, semelhanças e entre outros, né? Bom, isso foi só uma mostra bem curta, né? Eu acredito, mas que eu acredito que posso ter ajudado vocês, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando a mim, a professora Raquel. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Aprendido alguma coisa, mas qualquer coisa posso estar perguntando para nós, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, nós agradecemos muito e estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida, tá? Muito obrigada a todos.